E a gente abre a nossa live já muito bem ouvindo o geofísico Sérgio Sacani, que esteve com a gente na nossa live lá de segunda-feira, de quando os 4 seres humanos, astronautas, viram a olhos nus a face oculta da Terra, depois principalmente um eclipse solar de pertinho da Lua. E hoje ele volta para abrir a nossa live aqui. Sérgio Sacani, muito boa noite aqui para o pessoal que está no Brasil e boa tarde para você que está aí nos Estados Unidos. Boa noite a todos aí. Sacani, vamos lá. Obrigado pelo convite de novo. É sempre muito bom te ter aqui, pelo seu conhecimento técnico, pela sua simpatia e, claro, a nossa audiência adora o seu trabalho. Então é sempre muito bom te ter aqui. Agradeço de novo. Ô, Sacani, vamos abrir de forma bastante ampla, porque ao longo dessa live aqui, até eles chegarem, reentrarem, eu amo essa expressão, a Terra, a gente vai falar de coisas muito específicas. Então eu queria ouvir de você primeiro, quais são essas expectativas? Essa reentrada é das partes mais críticas dessa viagem, dessa missão que eles estão fazendo. Então, quais são os perigos dessa volta? Eu queria que você trouxesse esses detalhes para a gente da volta. E, claro, depois eu quero te ouvir um resumão de tudo que eles descobriram por lá. Beleza, então boa noite a todo mundo aí. Mais um momento, tem vários momentos de tensão, né, durante essa viagem. Teve o lançamento, foi um momento de tensão. Então, tem tipo checkpoints assim que eles vão cumprindo. E o último agora é esse retorno aí, a reentrada, que é um momento crítico demais. Lembrando aí para o pessoal que na missão Artemis 1, que aconteceu há 4 anos atrás, o escudo de calor da cápsula Orion apresentou uma série de problemas, né? Então, buracos e tudo mais, com problemas assim seríssimos mesmo. O escudo de calor, a gente não consegue ver ele, porque no momento ele está tampado ali pelo módulo de serviço, que a gente chama, e a gente não sabe como que ele está, né? Essa é uma grande questão que durante aí as conferências de imprensa da NASA, muita gente perguntou, mas diz o pessoal da NASA que está tudo bem, está tudo certo. Eles, para tentar evitar aí talvez um superaquecimento do escudo e tudo mais, eles deram uma mudada um pouco na trajetória ou na maneira como eles vão reentrar na atmosfera, né? Então eles vão dar tipo uma pequena quicada na atmosfera para diminuir a velocidade. E quando eles reentrarem, eles vão estar com uma velocidade menor e aí você não vai ter tantos problemas assim com o escudo de calor. Espera-se que isso aconteça. Depois que passar por esse ponto aí, vai ter a liberação dos drug chutes, que a gente chama, que são pequenos paraquedas ali, para já dar uma reduzida na velocidade da cápsula. E depois tem, então, a liberação dos paraquedas principais da Orion. A Orion, ela desce, né, pela atmosfera com 3 paraquedas grandões, e faz com que ela faça, então, o splashdown, que é cair ali, né, no Oceano Pacífico. Então, são esses pontos aí, existem alguns pontos, tem o ponto onde a temperatura chega ao máximo ali, talvez quase uns 3.000 graus, deve chegar. Então, esse talvez seja o ponto mais crítico. E depois, obviamente, a abertura dos paraquedas, né? Então, vamos acompanhar tudo isso aí, esperamos que dê tudo certo. Sacani, para eles fazerem essa volta, esses últimos 2 dias lá dentro da cápsula, eles passaram por diversos testes. Eu queria que também você falasse um pouco sobre isso. Os astronautas, para a decolagem, foram testados ali até os últimos segundos e para a volta isso também acontece, né? São testes físicos e imagino que também psicológicos, de tudo ali, dessa grande viagem que eles fizeram para conseguir fazer esse momento, encarar esse momento bastante crítico, né? Exatamente, né? Eles são testados o tempo todo. Na verdade, dentro da cápsula, né, existe uma rotina. Eles não ficam nem um segundo ali à toa, não. Obviamente, né, eles dormem, descansam, comem e tal, mas eles têm toda uma rotina que eles têm que seguir. Eles fazem muitos exames médicos, eles fazem exercícios físicos, né? A gente viu em alguns momentos ali alguns dos astronautas se exercitando, né? Com tipos ali de equipamentos parecidos que a gente tem em academia, com um funcionamento um pouco diferente. Então, tudo isso faz parte. Um teste importante que foi feito agora foi o teste da roupa, né? Então, eles têm que vestir aquela roupa de novo, né? Aquela roupa pressurizada e tudo mais, caso tenha algum tipo de emergência, eles estejam meio que protegidos. Então, assim, tudo isso faz parte desse retorno. Existe, além desses pontos, que é os pontos que a Orion vai passar,
existe toda uma rotina dos astronautas dentro da Orion para se prepararem para este momento aí da reentrada. Assim que eles caem no mar, vão equipes ali da NASA, antes mesmo, a gente talvez demore um pouquinho para conseguir ver a imagem deles saindo da cápsula. A NASA deve entrar ali primeiro para verificar. E mais outro ponto que eu acho que é interessante de mencionar é que vai ter uma perda de sinal também, né? Assim como a gente teve lá quando eles passaram pela face oculta da Lua, deve acontecer isso também hoje, né, Sacani? Isso mesmo, tem um momento de blackout de sinal, porque quando a cápsula está reentrando, forma-se um plasma, que é um gás superaquecido, em volta da cápsula, e as ondas de rádio elas não se propagam por esse plasma. É isso que acontece. Então a gente tem ali alguns minutos que eles ficam sem comunicação e depois então eles voltam a se comunicar. E a NASA mesmo ontem, na conferência de imprensa dela, foi perguntado sobre isso aí e eles falaram assim, não é algo que é rápido, né? Então vai demorar um tempo. Depois que eles fizerem o splashdown, que a gente chama, vão chegar algumas embarcações ali perto da cápsula, vai entrar como se fosse uma equipe médica para fazer primeiro uma verificação, para ver se está tudo ok. Antes disso, né, essa cápsula tem ali um certo combustível, esse combustível ele tem que fazer medições ali para ver se não é perigoso para essa tripulação, para essa equipe de resgate chegar próximo da cápsula. Então depois vai entrar ali uma equipe médica e depois, de acordo com a NASA, a sequência das atividades vão parar dois botes, em cada bote vão 2 astronautas, e aí eles vão ser levados, enquanto isso a cápsula continua lá, depois eles vão ser levados e tudo lá para dentro do navio, lá dentro do navio eles vão começar a fazer toda uma parte de exame médico, e depois eles puxam a cápsula para dentro do navio. Esse navio que vai fazer a recuperação da Orion, ele é muito interessante, o pessoal vai acompanhar, que ele abre, a parte de trás dele abre, e fica toda molhada, né, que a gente fala, ou seja, tem muita água dentro, e a cápsula é puxada lá para dentro, depois essa parte de trás do navio é fechada, e aí ele meio que levanta esse deck, e aí você tira a água e a cápsula fica ali. Então, mais ou menos, são essas etapas aí. Deve acontecer aí, mais ou menos, depois de fazer o splashdown, tudo isso aí pode durar mais ou menos umas 2 horas, tá? Então, todo esse procedimento ainda... a NASA deixou claro isso ontem, falou que não é algo que vai ser rápido, meio que o pessoal ter paciência, porque eles já sabem que o pessoal vai ficar perguntando, cadê os astronautas? Morreram, não sei o quê. Então, já meio que avisaram para ter paciência, que é um procedimento que não é rápido e tem todo um protocolo para ser cumprido, e tudo isso faz parte do teste que é a Artemis 2, né? Então, até a reentrada, o resgate da cápsula, o resgate dos astronautas, tudo isso faz parte do teste, então tudo tem que seguir ali todos os procedimentos que eles estabeleceram. Ô Sacani, na segunda-feira eu perguntei bastante também para você, para sua equipe ali, né? Vocês que estão aí de muito pertinho, depois vão ter a oportunidade de chegar perto mesmo, né? Imagino da cápsula Orion, participar das coletivas de imprensa que vão acontecer. Quero também saber de você, disso tudo aí, que está aí acompanhando de muito perto todo o trabalho que vai vir depois que eles chegarem. Mas antes eu queria saber o que eu tinha te perguntado lá na segunda sobre os efeitos que essa grande viagem pode causar nos astronautas. A gente sabe que muitos de viagens nem tão complexas como essa que eles fizeram voltaram um pouco com dificuldades para ouvir, às vezes com dificuldades para a visão, né? Voltam com alguma perda ali de visão. E você também comenta ao longo aí do seu canal sobre um efeito que é o overview, que basicamente é quando essas pessoas veem a Terra de outra perspectiva, que é do espaço. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses efeitos todos, mas principalmente esse que faz parte dessa coisa tão subjetiva, né? Porque, embora muito exato, muito ciência, também tem uma coisa muito psicológica que às vezes a gente não fala tanto, mas que tem que ser ponderada também, né? Não, com certeza. Essa parte psicológica aí talvez seja a principal, né? Então fica até uma dica aí, se algum dia você for entrevistar um astronauta, espero que você entreviste vários, nunca faça para ele a pergunta o que ele achou
de estar vendo a Terra lá de fora. Eles não gostam dessa pergunta. Gente! Justamente por causa disso, Existe esse efeito, a gente chama de overview effect, que é você ver a Terra, né? Assim, todo mundo que vê o planeta Terra, nós aqui, meros mortais, a gente vê um mapa ou um globo terrestre, a gente vê a Terra toda divididinha, em países e tal. Agora, imagina você ver o planeta onde não tem divisão nenhuma. Tá tudo junto, entendeu? Então, isso aí não são, obviamente que não são todos, tá? Mas alguns astronautas, eles ficam bugados, totalmente bugados com isso aí. Psicologicamente, eles ficam é bem complicado para muitos esse efeito de ver a Terra como um todo. Eles não gostam, os psicólogos, eu já conversei uma vez com uma psicóloga que atende astronautas, sabe? E ela falou que isso aí é um negócio seríssimo, que eles não gostam de conversar sobre isso. Muitos quando vão dar entrevista, eles proíbem o jornalista, falam assim, você pode me perguntar qualquer coisa, só não me pergunta o que eu achei de ver a Terra lá de cima. Caramba, entendeu? bom toque. É interessante, né? Muito. Mas é um negócio que acontece, então assim, vamos fazer o quê? Sobre questões físicas, né? O Marcos Pontes, né? O astronauta, vocês chegaram a conversar com o Marcos Pontes, Sim. né? Então, o Marcos Pontes, ele passou 7, 8 dias na estação espacial. E ele voltou, eu brinco, eu conheço ele demais, já falei isso pra ele, eu brinco que ele voltou cego, surdo e com vitiligo, entendeu? Então, assim, para você ver como que o espaço tem um efeito, mesmo com curto, né, o tempo que você fica ali, o espaço, ele te dá ele tem esse efeito. No caso desses 4 astronautas que estão aí, eles são muito experientes. Então, você pega a própria Cristina Koch, ela já passou 330 dias no espaço. Então, tipo, 10 dias para ela não é nada, né? Perto do que ela já passou. E pode ter sido até por isso que esses 4 aí foram escolhidos. Não foram escolhidos qualquer um, foram escolhidos astronautas muito experientes, justamente para até lidar com esse tipo de situação. Será que eles vão ter algum efeito? Não sei, pelo fato da experiência deles. Pode ser que esses 4 aí não tenham. Mas sim, o espaço ele dá problema. O corpo humano, ele não foi feito, né, para viver na microgravidade, que a gente chama. A gente foi feito para viver no 1G, que é o aqui da Terra. Então, por exemplo, tudo que é líquido no corpo vai ter problema, por isso que a audição dá problema, por isso que a visão dá problema também na musculatura, então atrofia, por isso que eles ficam fazendo exercício o tempo todo. Dá problema na coluna, a coluna às vezes dá uma soltada assim, porque não tem a gravidade pressionando, e quando eles voltam para a Terra e encaixa de novo, às vezes não encaixa certo a coluna de novo. Aí eles têm hérnia, entendeu? Então assim, o espaço, ele não é uma coisa boa para o corpo humano, né? O corpo humano, por isso que a gente vive aqui no planeta Terra. Perfeito. Só que esse efeito, obviamente, como tudo, né? Ele depende de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, quando você entra no avião, seu ouvido entope, por exemplo, você pode falar que entope. O meu não entope. Pode ser que você não tenha medo de turbulência, eu tenho medo. Pode ser que uma outra pessoa que está aí do seu lado enjoe no avião, você não enjoa. Então, é a mesma coisa, só que, obviamente, isso aí é amplificado, porque é no caso do espaço. Mas é isso, o corpo humano, cada um sente aquele efeito de uma certa maneira, e por isso que é muito difícil de você modelar. Como que a gente modela o corpo humano? Não dá, porque cada um é cada um, né? Eu converso com um dos astronautas mais experientes dos Estados Unidos, ele chama Don Pettit, ele tem 77 anos, ele já foi várias e várias vezes para o espaço. Toda vez que ele volta, ele desmaia. É uma coisa dele. Ele fala, toda vez que eu volto, eu desmaio. E você vai falar que ele não é experiente? Caramba, ele é muito experiente. Então, assim, vamos ver. A gente faz aqui, né? A gente brinca que hoje é o dia da gente ficar julgando o outro ser humano. A gente vai ver eles saindo aqui, vão ficar julgando como que eles saem da nave. Mas acredito, por serem astronautas experientes e por ser uma viagem de apenas, né, entre aspas, aí 10 dias, não tenha problema nenhum, não, com esses aí. Perfeito. Ô Sacani, e depois vai ter uma coletiva, né, da NASA, você já participou de outras. Queria que você me falasse também um pouquinho desse seu trabalho aí, exatamente, colado na NASA, acompanhando de muito perto. E também, claro, das expectativas de tudo que vai ser falado aí. Os astronautas devem participar dessa coletiva ou não? Então, foi perguntado isso, né? Como que vai ser a rotina dos astronautas depois disso? Provavelmente eles não vão participar, porque eles devem estar no navio ainda. Eles vão passar por todo uma bateria de exames, né? Depois que eles forem resgatados, eles vão ser colocados num tipo de quarentena. Então,
por exemplo, ontem perguntaram sobre a família deles. E a família deles? A família deles está em Houston, eles não vão encontrar com a família lá no navio, entendeu? Então, assim, muito provavelmente eles não vão participar. A NASA deve fazer essa conferência aí pós, né, splashdown, que a gente chama, e vamos ver o que eles falam, né? Assim, se tudo correr tudo bem, nem tem muito o que falar. Aí o pessoal vai ficar muito batendo nessa tecla aí do escudo de calor, como que ele se comportou e tal. Mas se for algo ali poucas horas depois, a gente nem vai ter muito o que saber, porque a cápsula vai ter acabou de ser rebocada e tudo mais. Mas se correndo tudo bem, eles vão falar que deu tudo certo, correu tudo bem. Então, assim, não vai ter muitos detalhes hoje ainda. Eu acho que no decorrer dos dias aí, com certeza, vão ter coisas interessantes para falar. Obviamente que os astronautas depois eles vão falar também. E aí o nosso intuito é ir acompanhando aí todo esse desdobramento aí da missão Artemis 2. Perfeito. Sacani, para te liberar, que eu sei que é isso, né? Você também tem a sua live, vai ter aí um grande trabalho nessas próximas horas. Queria que você resumisse ou destacasse os pontos principais da missão Artemis, que está se encerrando hoje para você, né? O que foi de mais divertido e emocionante de acompanhar, e um pouquinho do que vai vir depois, do que os Estados Unidos conseguiram agora, o que eles querem para as próximas Artemis, para as próximas missões, e um pouquinho também, acho que já dá para falar, sobre essa corrida lunar, porque do outro lado, a China já tinha chegado antes com o robô lá na face oculta da Lua e também quer povoar ali, né? Quer, de certa forma, habitar a Lua e muito provavelmente antes dos Estados Unidos, né? Querendo, pelo menos. Não, exatamente. Então, está encerrando essa missão Artemis 2, muito importante, porque precisava isso ter acontecido para que o resto do programa espacial, aí, principalmente do programa Artemis, ele deslanche. Então, isso é muito importante. Com certeza, os momentos aí mais legais foram aqueles de segunda-feira, né? Ter quebrado o recorde de distância, ter visto o eclipse, passado em cima do lado oculto da Lua. E uma coisa muito legal que pouca gente falou, eles viram 6 impactos de asteroides na superfície da Lua. 6. Caramba! Isso é uma coisa raríssima. E uma outra coisa também que a gente começou a pensar, esse recorde que eles bateram de distância, muito provavelmente só será quebrado se por acaso um dia o ser humano for para Marte. Porque até o ser humano ir para Marte, as outras missões Artemis, elas não vão tão longe, elas nem precisam ir tão longe assim da Lua. Então, eles fizeram algo que pode perdurar por muitos e muitas décadas, esse recorde deles, entendeu? Sim. Então, assim, são coisas interessantes da gente pensar, né? É esse recorde que pode durar por muito tempo, é o eclipse que eles viram com a Lua ali. O eclipse depois, né, o Vitor Glober falou um negócio muito legal, porque aqui da Terra, né, num eclipse total, o Sol e a Lua eles têm aproximadamente o mesmo tamanho. Agora ali da onde eles viram, não. A Lua era muitas vezes maior do que o Sol. Por isso que deu aquelas colorações, que a Lua ficou mais amarronzada, que ele foi testemunhando pra gente, né? Sim. Naquele dia. Então tem a ver com essa questão também. Isso, um brilho muito forte, tudo. Então, assim, realmente são assim, pra gente, né, que gosta dessa parte aí, são imagens sensacionais, foram momentos, assim, realmente muito interessantes. Para o programa Artemis em si, é algo muito importante, porque está provando que a cápsula Orion, ela é capaz de levar o ser humano para o espaço profundo e trazer o ser humano são e salvo de volta para a Terra. Então isso é excelente, porque isso libera para que as próximas missões aí possam acontecer. A continuação, né, para recordar, o ano que vem, a Artemis 3, aonde não vamos para a Lua, tá? Nós vamos ficar aqui na órbita baixa. Vai ser o teste de acoplamento da Orion, dessa cápsula aí, com alguns landers lunares, que são as naves que vão pousar na Lua, que são 2 hoje. Ou é o Starship, da SpaceX, ou é a Blue Moon, da Blue Origin. Então eles vão testar ou com uma ou com as 2. Não sabemos ainda, temos que esperar o decorrer desse ano. Tudo isso dando certo, nós teremos aí a Artemis 4 em 2028, aí sim com um desses landers, ou com os 2, levando os astronautas para pousar na Lua. Então, são mais 2 anos aí de muita coisa, e depois dali para frente, da Artemis 5 em diante, aí sim é levar equipamento, é levar hardwares e tudo mais, landers, rovers, para a gente começar o que o pessoal chama de uma presença contínua
na Lua. Então, tudo isso depende de toda essa sequência que vai vir aí pelos anos, né? Nesses próximos 2, 3 anos aí, vai ter muita coisa interessante acontecendo. Você falou muito bem, do outro lado está a China, né? A China já perguntaram para eles, né? Mas se os Estados Unidos chegarem antes, eu não quero saber. Eu vou chegar. Quando eles vão chegar, eu não sei, mas nós vamos estar lá e nós vamos estar lá para ficar. Isso é que é interessante, tá? Então, assim, a China tem um programa espacial dela, é um programa robusto também, eles estão lá trabalhando e vamos ver essa corrida aí que nós estamos vivendo. A China diz que pousa um ser humano na Lua antes de 2030 e os Estados Unidos diz que pousa em 2028, ou seja, as coisas estão muito próximas aí uma da outra e vai ser muito legal acompanhar tudo isso aí nesses próximos anos aí. Perfeito. Sérgio Sacani, geofísico, conhecido nacionalmente e internacionalmente, sabe tudo sobre o assunto. Bom demais te ter aqui, Sacani. Uma ótima cobertura pra gente. E a gente se encontra aqui de novo no Metrópolis para falar sobre esses pós dos astronautas assim que chegarem aqui à Terra. Valeu, viu? Valeu demais, muito obrigado. Vamos acompanhar e torcer para que tudo dê certo para eles e seguir aí. Muito obrigado pelo convite. Estou aí sempre à disposição quando quiserem conversar, só chamar. Valeu demais.